Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 16 de março, quinta-feira, dia em que nossa paróquia nós recordamos a Eucaristia, na adoração que fazemos, e também nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. O Evangelho é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, porém, ele encontrou os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos ajuda a poder pensar uma dimensão na nossa vida de fundamental importância, que é a dimensão espiritual. Nós temos 2 dimensões: a dimensão física, que é aquela que nós vivemos, e a dimensão espiritual, aquela que se encontra dentro de cada um de nós por meio da nossa alma e por meio do nosso espírito, e que um dia nós iremos viver na plenitude quando a nossa alma for para junto de Deus. Mas mesmo ainda não vivendo plenamente essa dimensão espiritual por causa da nossa dimensão física, então nós aqui vivemos já essas 2 dimensões por meio de símbolos. É por isso que nós temos uma religião, é por isso que nós temos uma fé, é por isso que nós temos os sacramentos, é por isso que nós temos a igreja, porque tudo isso para nós é uma ponte que nos faz pensar já nesta vida aquilo que nós iremos viver plenamente na nossa dimensão espiritual. E o Evangelho de hoje nos chama a atenção justamente para isso, o cuidado que nós devemos ter para não também deixar de lado a dimensão espiritual da nossa vida por meio da nossa fé. Não dá atenção somente àquilo que é material, somente àquilo que é aparente também, poderíamos assim considerar, mas também dar atenção àquela dimensão espiritual na qual o tempo da Quaresma nos ajuda a poder pensar desta forma. Meus irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, em que nós recordamos em nossa paróquia Santa Rita de Cássia, na missa e novena, tanto pela manhã como pela tarde. E no Evangelho que nós escutamos essas 2 dimensões, a dimensão espiritual, a dimensão humana de nossa vida, e que não devemos esquecer da nossa dimensão espiritual. Santa Rita de Cássia sabe viver isso na sua vida, vivendo profundamente uma fé desde quando dos seus pais ela aprendeu, como também como mãe de família, ela soube viver essas 2 dimensões da humanidade, como membro e mãe de família, mãe de 2 filhos, esposa, e também como religiosa. Que assim também, meus irmãos e irmãs, também sejamos nós, não esqueçamos nunca essa dimensão espiritual de nossa vida, com as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.